Opa, a gente trouxe uma questãozinha aqui da FUVEST, tudo bem? De 2013, é uma época bem raiz. Não, tô brincando, só uma questãozinha da FUVEST de 2013, que não coube todas as respostas aqui, mas a resposta certa tá entre uma dessas, tá bom? Então, importante para nossa resolução. E eu quero mostrar aqui para vocês como é que ela funciona. Um círculo trigonométrico de raio unitário indicado na figura. Raio unitário significa que o raio é igual a 1, né, gente? Só isso. E é indicado aqui na figura, esse aqui é o círculo trigonométrico que eles estão se referindo. O arco AB, tá? Então, quando você tem AB e uma retinha aqui em cima, significa um segmento de reta. Agora, quando você tem um AB com uma curvinha, significa um arco, ou seja, significa essa região aqui, e não essa região aqui. Perfeito? Mede alfa. Tá, isso aqui não é um A. Apesar de parecer um A, isso aqui é essa letra grega aqui que é alfa. Geralmente na escrita a gente faz assim, tá? Assim, PM é igual a... O que é isso? Tô falando, mas como eu vou saber que medida é essa daqui em função de seno e cosseno? Primeira coisa que eu já tô supondo que você já sabe o que é seno, cosseno, as relações básicas. Mas, mesmo sabendo as relações básicas, essa questão ela é difícil porque ela envolve o negócio da geometria que, na minha visão, é o mais lindo de todos. As questões mais complexas de geometria sempre tem algum princípio simples que tu pode aplicar. Todas sem exceção? Não, gente, não é todas sem exceção, mas quase todas você vai ver ali. Cara, é um princípio simples que você só não tava com o olho calibrado pra ver. E isso é uma beleza, porque como na época da escola de Platão, que dizia que era proibido entrada de ignorantes, ele dizia também que a geometria ela tá em todo lugar. E aí um sábio, né, um dos discípulos, não era discípulo dele, mas enfim, um dos outros estudantes dele falou, mas é preciso ter olhos, né, olhos, desenhando aqui uns olhinhos, para vê-la, né. E aí tinha um outro, né, que falava, e alma para admirá-la, e coração para senti-la, enfim. Aí ia indo para uma alucinação, né, inteligência para entendê-la, era uma coisa assim. O ponto é, quer descobrir quanto vale essa medida aqui de PM, ou seja, o que a gente quer descobrir? A gente quer descobrir a medida, meu Deus, a gente vai descobrir a medida PM, o segmento de reta PM. Isso aqui que a gente quer descobrir, perfeito. E como é que a gente vai fazer pra fazer, e como é que nós vamos fazer essa relação? Primeira coisa que eu preciso ensinar aqui pra vocês é isso daqui, opa, mudou minha caneta do nada. É isso daqui, você concorda comigo que aqui tem 90 graus, certo? Você pegou um círculo de 360 graus, certo? Que é a medida completa da volta dele. E você dividiu ele em 4 partes. Dividindo 360 em 4 partes dá 90 graus. Cada um desses trechinhos aqui temos 90 graus. Então não é de se admirar que esse trecho aqui tenha 90 graus. Todo mundo consegue até visualizar sem nem mesmo fazer esse cálculo aqui. Todo mundo já tem decorado que isso aqui é um ângulo reto, certo? Perfeito, né? Não tem muito estresse. Mas eu queria mostrar aqui pra vocês também um fundamentozinho, né? Mas perfeito, sem estresse. Como agora eu faço para saber quanto vale esse ângulo aqui? Gente, se eu falar para vocês que eu consigo saber quanto vale esse ângulo, você vai ficar abismado. Você vai dizer, não, mano, o máximo que eu consigo é saber que esse aqui vale 90. Mas como é que... Peraí, deixa eu até diminuir aqui um pouco a caneta. Que esse aqui vale 90. Mas como é que eu vou saber o valor desse ângulo daqui, né? Desse ângulo aqui? Gente, juro pra vocês, existe um princípio na geometria que é assim, ó. Se você tá olhando pro mesmo trecho e você concorda comigo que esse ângulo aqui, ó. Você concorda comigo que esse ângulo aqui, ó. Eu tenho que pegar uma outra cor, vou pegar aqui o preto. Esse ângulo aqui, ele tá olhando pro mesmo trecho. Ó. Puxa aqui, ó. Você corta aqui com essa horizontal. E você vê, ó. Ele não tá olhando pro mesmo trecho. Tá. Que esse 90 aqui tá olhando, ó. Olha aqui, ó o que esse 90 aqui tá olhando. Ambos estão olhando para a mesma coluna. Ok? Ambos estão olhando para o mesmo arco, que é essa região aqui. Então, isso é um princípio na geometria. Até vou desenhar aqui para vocês, tá? Se você está olhando para o mesmo lugar, para a mesma medida, você está mais próximo dela. Você está mais próximo dela. O ângulo que vale aqui, vamos supor que aqui seja alfa, aqui vai valer 2 alfa. Por quê? Porque a distância daqui até aqui é, sei lá, D. E daqui até aqui é 2D.
Perfeito? Opa, que 2α, desculpa, tá, gente? É alfa dividido por 2. Ou melhor, aqui vale alfa e aqui vale 2α. Ou seja, olha isso. Quanto maior é a tua abertura de ângulo... Agora eu vou botar exemplos aqui de medidas. Vamos supor que aqui seja 5 centímetros e daqui até aqui, ó, seja 10 centímetros. Você concorda que essa medida que eu tenho daqui até aqui... Até vou pegar aqui uma outra coisa. A medida que eu tenho daqui até aqui é menor do que a medida que eu tenho daqui até aqui? Sim, enquanto metade. Essa medida aqui é a metade. Por que tá tão grosso isso aqui? Tá me deixando agoniado. A medida que eu tenho daqui até aqui é o dobro da medida que eu tenho daqui até aqui. E aí você vai me dizer, pô, Luana, isso é meio óbvio. Eu consigo identificar isso. Sim, e aí é que tá o ponto, galera. Se você tá olhando pro mesmo lugar e a medida de vocês... Eu queria que isso aqui ficasse mais retinho. Se vocês estão olhando para o mesmo lugar, que é esse lugar daqui, ó. Se vocês dois estão olhando para esse lugar daqui, mas a distância que vocês estão desse lugar, uma é o dobro da outra, então a relação vai ser a seguinte. Vai ser assim, ó. A distância de um dividido pela distância do segundo. Vamos supor que esse daqui seja igual a D e esse aqui igual a D', tá? É igual a uma relação de 2 para 1 na questão do alfa, ou seja, na questão do ângulo. Esse aqui vai ter o dobro, a menor distância tem o dobro de ângulo. Você concorda comigo, né? Aqui, para uma distância de 10 centímetros, eu tenho um ângulo alfa. E para uma distância de 5 centímetros, ou seja, quando cai pela metade, o ângulo dobra. É uma relação inversamente proporcional. Quando um cai pela metade, o outro dobra. Quando o outro dobra, o outro cai pela metade. Então, a relação distância e ângulo é justamente inversamente proporcional. Você poderia botar também assim, ó, que o ângulo, se o ângulo é inversamente proporcional, você pode botar assim, ó. Isso aqui é alfa, tá? Alfa significa um ângulo qualquer. Perfeito? Então, se eu tenho essa relação aqui, muito fácil agora ficou de identificar, né? Esse segmento aqui vai valer quanto? Vai valer 45. 45 graus, metade de 90. Ou seja, ele tá numa distância... Ah, Luana, como é que tu sabe que é o dobro de distância, meu Deus? Gente, aqui vale um raio e aqui vale um raio. Daqui até aqui, um raio. Daqui até aqui, um raio. Só que esse um raio é pra vir daqui até aqui. Mas e pra vir daqui até aqui? Ué, é raio, que é essa medida aqui, mais essa medida aqui, mais raio. Não é a mesma coisa que 2 raio? 2 raio não é o dobro de raio? É, então ela tem o dobro de medida. É assim que eu sei, tá? Eu sei que daqui até aqui é um raio. E daqui até aqui, 2 raios. Deixa eu até pegar aqui. Daqui até aqui eu sei que é um raio. E daqui até aqui, 2 raios. Perfeito? Perfeito. Tá, eu tenho que dar uma aceleradinha, tá bom, galera? Desculpa mesmo. Então, o que acontece? Eu vou dizer... Agora eu preciso dar aqui algumas relações pra vocês. Esse PM aqui, se isso aqui vale 90 graus, isso aqui também vale 90 graus. Por quê? Porque aqui fecha um ângulo raso, então aqui fecha 180 graus. 180 menos esses 90, quanto vai sobrar? 90. 90 para ser esse outro ângulo aqui. Você concorda comigo que um ângulo assim é 180 e um ângulo fechado... Ó, um ângulo fechado não é 360? Então, se você pegar os 360 e dividir por 2, que é a metade, vai dar os 180. Então, essa medida aqui, que é um ângulo raso, é 180. E se eu dividir ela aqui ao meio? Aí vai ficar 90 para cá e 90 para cá. Perfeito. Feito isso, você sabe que aqui é uma medida de 90. A soma dos ângulos internos, isso aqui é uma propriedade dos triângulos, tá? A soma dos ângulos internos dos triângulos é 180, tá? 180, sempre. 180 o quê? Graus. Soma dos ângulos internos, ou seja, se você pegar isso, beta, mais alfa, mais teta, esses todos aqui são letras gregas, tá? Esses todos aqui vão ter que somar juntos, beta mais teta mais alfa, vão ter que todos somar juntos 180 graus, perfeito? É só isso, soma dos ângulos internos de um triângulo, sempre 180 graus. Se eu tenho 90, que é esse ângulo aqui, tenho 45 mais 45, quanto tem de ser o último ângulo, que seria o teta, para fechar os 180? Ué, 90 mais 45, 135, mais teta igual a 180.
Aí você vai jogar o 145 que está somando para lá, subtraindo. Vai ficar θ é igual a 180 menos 135. Aí você vai fazer aqui o cálculo 45, né? Para chegar até lá. Você soma mais 5, chegou em 40, mais 40, chegou em 80, 45, perfeito? Então, você descobriu quanto vale esse ângulo aqui, que era o θ, vale também 45. Opa lá! Existe uma outra propriedade, que é assim, ó, galera. Toda vez que você está olhando para um ângulo, olha isso, toda vez que você está olhando para um ângulo, um ângulo, ele sempre olha para a mesma medida, para o mesmo comprimento. Como assim? Ou seja, esse ângulo aqui, você concorda comigo que ele está olhando para esse segmento daqui? Sim. E você concorda comigo que esse ângulo aqui, ele está olhando para esse segmento aqui, esse aqui? Sim. Eles têm que ter a mesma medida, porque é o mesmo ângulo. Imagina um ângulo de 30 graus olhando para um segmento dentro do mesmo triângulo, diferente do segmento que outro ângulo de 30 graus vai estar olhando. Como isso aconteceria? Gente, o ângulo não é justamente a abertura de visão. Imagina que aqui é um olhinho, abertura de visão. Tu tá com o mesmo olhinho, com a mesma angulação, com a mesma abertura aqui, e você vai estar olhando para uma coisa menor ou maior, uma coisa diferente, sendo que você tem o mesmo grau de abertura aqui de visualização. Isso é impossível. Isso só consegue acontecer se você aumentar a distância do que você está vendo. Então, tipo, 30 graus, o que ele vê aqui é diferente da altura que ele vai ver aqui. Mas aqui a gente está falando de um mesmo triângulo, certo? Não muda a distância entre eles. Então, com certeza, a medida que... A medida que eu tenho aqui é a mesma que eu tenho aqui, tá? Você também poderia imaginar assim, ó, galera. Dois ângulos de 45 formam o quê? Formam um quadrado. Ó, tá vendo? Pensa aqui em um quadrado. Peraí, deixa eu fazer um quadrado bonitinho. Pensa aqui em um quadrado, você divide o quadrado ao meio, certo? Aqui vai ficar 90 graus, aqui fica 45, porque você pegou os 90 que tinha aqui completo e dividiu ao meio. Que bosta. Você pegou os 90 que tinha completo e dividiu ao meio, então aqui também é 45, lembra a soma? Aqui fica 45, porque você pegou os 90 e dividiu ao meio, aqui tinha 90 e aqui fica 45. No final das contas, você sabe que um quadrado aqui vale L, aqui vale L, aqui vale L, aqui vale L. Esse L tá olhando pra cá, é L. Esse aqui também tá olhando pra cá, também é L. Esse aqui tá olhando pra cá, L. Por quê? Porque todos eles são 45 e quando um 45 olha pra um lugar, significa que aquilo ali vale L. Então esse aqui tem que ter o mesmo valor, logo isso aqui é um quadrado. Ok. Mas eu queria mostrar aqui pra vocês outra coisa. Eu quero dizer pra vocês que CM, PB, melhor dizendo, PM na verdade, né? PM, que a gente já anotou aqui, PM, que é essa medidinha aqui, essa medida é igual a essa medida aqui. Que medida é essa? Vamos supor que esse daqui vale C, tá, galera? Então, PM é igual a CM. Eu escolhi essa letra aqui para CC. Se você escolhesse essa letra aqui para CZ, valeria o mesmo. Aí você botaria que ao invés de ser CM, você botaria igual a ZM. Eu escolhi arbitrariamente para ser C. Tudo bem? Então, eu tô querendo só dizer que essa medida aqui é igual a essa. Tô anotando ali no canto. Perfeito. Agora, outra coisa que eu também quero mostrar aqui para vocês é essa medida daqui, ó. Do M até o O. Então, essa medida aqui, quanto que ela vale? Não é O, né? Isso aqui é 0. Eu vou botar aqui que aqui é um pontinho O, tá? Então, aqui na verdade, galera, para não confundir vocês, aqui eu vou botar C e aqui eu vou botar O. Por quê? Porque aqui é o centro da circunferência. Então, eu vou botar aqui como sendo C, então ali vai ser O, tá? Então, OM é igual a PM, tá bom? E aí, M até o O. Para você não se confundir com 0 nem nada, né? Para você lembrar, é até o centro. Então, do M até o centro. Ou seja, essa medida aqui vale quanto? MC é igual a módulo de cosseno. Primeira coisa, tá, galera? Por que eu tô botando módulo de cosseno? Porque aqui o cosseno, ele não vai dar positivo. Você concorda comigo? Aqui o cosseno, ele dá negativo. Se aqui é o eixo dos positivos, ó, pensa num plano cartesiano. Ó, vou desenhar aqui um plano cartesiano aqui para vocês. Pensa comigo. Se aqui é positivo, se aqui é 1, aqui é 0,5, aqui é 0,25, né? Ok. Pro lado de cá, tudo que for pro lado de cá, ou seja, aqui é o 0. Tudo que tá regredindo do 0, aqui vai ser menos 0,25, né? Aqui vai ser menos 0,5, aqui vai ser menos 1. Você concorda comigo? Claro que sim. Porque tá, ó, daqui pra cá eu tô progredindo do 0
e daqui para cá eu estou regredindo do zero, então vão ter que ser números negativos. Ou você poderia dizer, né, cosseno é igual, cosseno naquele lado de lá, ou seja, aqui nessa região que a gente está analisando, que é o segundo quadrante, se você quiser pensar assim também, no segundo quadrante o cosseno é negativo, mas estou ensinando para vocês uma visão melhorzinha, né, é igual a cosseno do segundo quadrante, né, do segundo quadrante é um valor negativo, né, cosseno é um valor negativo no segundo quadrante, perfeito. O ponto é, o que você tem que analisar aqui nessa questão? Módulo de cosseno ou então menos cosseno. A gente vai trabalhar com esse menos cosseno aqui, tudo bem? Cosseno do quê? De θ, tá? De θ. Nem sei porque eu tô botando θ. É que eu sou acostumado a escrever quando é ângulo θ e não alfa. Mas na verdade isso aqui tudo é alfa. Por quê? Porque a gente está se referindo a esse carinha aqui. Você concorda comigo que o cosseno de alfa é MC? Ó. Aí você vai me dizer, como? Você só tirou essa relação arbitrariamente. Como é que é? Calma lá, vou explicar pra você. Olha aqui, aqui é o ângulo alfa. Você concorda comigo que o eixo dos cossenos é essa linha aqui e dos senos é essa linha aqui? Sim. Então, qual é o cosseno de alfa? Ué, quando o alfa bater, ó, esse alfa aqui, que é essa medida aqui, no eixo dos senos, é essa medida aqui, é essa altura aqui toda. Isso aqui é o seno de alfa. Mas e no eixo dos cossenos? Ué, é essa linha aqui toda. Olha isso. No seno seria essa linha aqui toda, que é onde ele bate. Ele bate aqui, então é essa linha aqui toda. Tá bom, tá bom. Nos cossenos eu já entendi. Mas e nos senos? Nos senos... Opa, nos cossenos não, né? Eu já entendi nos senos. E no cosseno, que é essa linha aqui. Essa aqui é do seno. Ué, então é daqui até aqui, certo? É esse ponto aqui, então é do zero até aqui. Ou seja, é a medida de MM. Perfeito. Agora vamos prosseguir, tá, galera? Eu vou prosseguir aqui com vocês. Já descobrimos que o cosseno de alfa é MC. Perfeito. Deixa eu apagar isso aqui. Ok. E aí agora a gente vai prosseguir. Você concorda também comigo que eu preciso que você abstraia só um pouquinho. Você concorda comigo? E não é muito não, tá? Ele disse que o raio era unitário. Ou seja, raio é igual a 1. Uma unidade, né? Raio unitário, raio igual a 1. Foi. Então, eu vou dizer que essa medida aqui inteira, ela vale 1. Ah, e outra coisa, tá, galera? Ó, lembra o que a gente botou, tá? PM é igual a OM. Perfeito. Eu sei que essa medida aqui inteira, ela vale 1. E lembra o que a gente quer descobrir no final das contas, tá? Ó, a gente quer descobrir quanto vale PM. A gente quer descobrir quanto vale essa medida aqui. Perfeito. Você concorda comigo que no final das contas, isso aqui tudo vale 1? Vale, né? É um raio. Isso aqui é um raio. E se o raio ele é unitário, então isso aqui vale 1. Perfeito. Então, vamos botar aqui, ó, 1. 1 é igual, ou seja, 1 é igual a essa medida aqui toda. Menos o cosseno de MO. Só que, melhor dizendo, menos cosseno de MO não, né? Menos MC. Ou seja, menos essa medida aqui. Aí o que eu vou descobrir? Se eu peguei a medida inteira, que é 1, e subtrair essa medidinha aqui, o que me sobrou? Ó, se eu peguei a medida inteira, que vale 1, se eu peguei isso aqui tudo que vale 1, e eu tirei essa medidica aqui, mas que porcaria, tá? Vai, vou passar aqui mais uma vez. E eu tirei essa medida aqui, agora ficou mais forte. O que me sobrou? Só me sobrou o OM, o MO. Ou seja, só me sobrou essa medida aqui. Então, é igual, ou seja, MC menos, 1 menos MC é igual a quanto? É igual a OM. O 1, que é essa medida toda, menos esse MC, o que me sobra? Só o OM. Ok? Só o OM. Perfeito. Mas OM não é a mesma coisa que PM? Sim, então eu vou botar também igual a PM. Ok? Então, nesse caso aqui, eu vou só simplificar. Mas que porcaria. Foi. Voltou, né? Não voltou. Odeio quando isso acontece. Ah, tá. Agora voltou. Então, o que acontece aqui? Eu vou agora substituir. O que é MC? MC é menos cosseno. Perfeito. Então, 1 menos cosseno de alfa
é igual a OM, que também é igual a PM. Então vamos botar só PM, porque é o que nos interessa, né? Ele perguntou quanto é PM, não quanto é OM. Então 1 mais cosseno, né? Porque menos com menos dá mais cosseno de alfa é igual a PM. Ou seja, descobrimos quanto vale essa medida aqui. Ela vale 1 mais cosseno. Aí você vem aqui e marca a letra C. Perfeito? Questão difícil, sim, questão muito complexazinha, mas você vê que ela é simples de resolver. Ela só envolve muita abstração, mas ela é simples de resolver. Vamos lá, de novo, geometria é assim. Ela é simples depois que te dão um artifício para resolver, mas antes dele é muito difícil, você vai ter essa visualização de maneira super empírica, sem nunca ter visto nenhuma questão parecida com essa. Por isso que geometria, a única forma de você evoluir, que nem análise combinatória, é se expondo a questões o tempo todo e vendo teoria, tá? Geometria envolve que você tenha um olhar calibrado, e para você ter um olhar calibrado, você precisa viver dentro desse contexto, então tem que fazer toda hora questão, perfeito? Então é isso, tchau!